Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React Native. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é sobre state. Vamos começar a entender como funciona o uso de estados de state dentro de React Native. Na aula de hoje vamos começar falando sobre state em componentes funcionais. Vamos evoluir aí durante o curso. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, meu bom. Já que deixa aquele super like aqui no início do vídeo. Isso garante que você não esquece pro final. Então vamos lá. Se inscreve, é rápido, tudo é rápido, não atrapalha o vídeo. Clica no se inscrever, ativa o sininho para todas as notificações, clica no joinha, tudo pronto. Bora pra aula. Tô aqui já com o nosso app. Com o app que a gente vem utilizando, deu uma limpada nele aqui, deixa eu tirar isso aqui, que isso faz parte da aula de hoje. Dei uma limpada nele aqui, certo? Para não ficar muitas coisas para confundir a nossa cabeça. E vamos entender como funcionam os states. Basicamente, pessoal, o que é o estado? Basicamente, eu vou armazenar um valor dentro do estado e eu posso alterar esse estado e utilizar esse estado como valor de um componente em tempo real. Eu posso, por exemplo, criar um estado com o valor true e utilizar um componente para alterar o estado, alterar o valor desse estado para false. E o estado ele pode interagir com os componentes, eu posso ler ou alterar o valor do estado, certo? Através dos componentes. Então seria como eu tivesse uma variável comum dentro de um programa, eu tivesse um componente que quisesse alterar o valor dessa variável. Aqui nós vamos utilizar o estado. Aqui a gente tem que utilizar o state para manipular os dados que vão mudar dentro do nosso programa. Sempre que eu tenho uma variável que vai ser alterada, aqui no React Native nós vamos criar um estado para isso. Nós vamos criar um state para isso. E obviamente a gente pode utilizar em componentes em modo de função, componentes funcionais ou de classe, beleza? Vamos começar aqui em componentes funcionais, já que a gente está trabalhando aqui, depois nós vamos evoluindo aí ao longo do nosso curso, tá? Então veja bem, eu vou criar um estado aqui, ó, e a gente cria da seguinte maneira, eu vou criar dentro do componente, tá? Dentro do nosso function, né? Do nosso app que está sendo exportado, tá bom? E vamos criar da seguinte maneira, const. E aqui, para indicar que isso aqui é um state, primeiro nós vamos precisar de um import aqui, ó, no componente funcional, que é useState. useState, beleza? Agora aqui, ó, nós vamos definir o nosso estado. Aqui dentro desse esquema de array, eu vou definir o nome do estado, certo? E o nome da função que vai manipular esse estado, certo? Então o estado dele aqui, por exemplo, o nome dele vai ser ligado. E o nome da função eu vou definir como setLigado. Beleza? Joia. E para definir, para indicar que isso aqui é um state, até agora eu não falei que isso aqui é um state não. Para ele isso aqui é um array, certo? Tá sem nome ali, mas para ele isso aqui é um array. Para indicar que é um estado, eu vou usar aqui useState e já passar aqui o valor inicial para o ligado. Eu vou inicializar já o ligado com um valor, que vai ser o valor true. Então, basicamente, isso aqui é como se eu estivesse declarando uma variável com o nome ligado e recebendo true. Olha só, entendam de uma maneira grosseira assim, ó, const ligado recebe true, ok? Só que esse camarada aqui não dá para a gente poder manipular. Aqui é porque ele está com o mesmo nome ali do state, né? Ligado 2 aqui, ó. Aqui não dá para a gente manipular. Um componente não consegue manipular isso aqui, por exemplo. Eu só consigo manipular isso aqui dentro do programa, mas eu não consigo interagir essa manipulação com o componente. Para isso, a gente precisa usar um estado. A gente precisa definir um estado para isso. Beleza? Joia? Ok. Muito bem. E agora, como que nós podemos usar isso aqui dentro do nosso programa? Por exemplo, eu vou usar aqui, ó, uma arrow function. Então, no nosso JSX aqui, já que eu vou interpolar isso aqui com um script, a gente vai colocar isso aqui dentro das chaves, ok? E vai ser um script para a gente verificar aqui o estado do ligado. Então, como ele está ali diretamente, eu posso falar assim, ó, estado, e vou colocar um ternário. Ou seja, se o valor dele for true, ele renderiza tudo isso daqui. Se o valor dele for false, ele renderiza somente um text vazio aqui. Pra vocês verem, pra gente ver pelo menos alguma coisa lá, vamos colocar 3 asteriscos aqui.
beleza? Salvando e ele vai renderizar esse conteúdo aqui. Por quê? Porque o valor do estado é true. Se eu vier aqui e colocar o estado como false, o que ele vai renderizar? Ele vai renderizar isso aqui, ó, beleza? Então eu tenho aqui algo como uma renderização condicional que a gente já discutiu, a gente já falou aqui dentro do curso. Bom, mas eu poderia fazer isso aqui como uma variável comum. Isso aqui não precisaria ser um state para a gente ter esse resultado aqui, certo? Certíssimo. Mas agora nós vamos adicionar um componente que vai manipular ali o state. Beleza? Vai manipular o valor do ligado. Ah, bacana isso. E que componente nós vamos adicionar? Vamos adicionar um button aqui, já que a gente aprendeu a trabalhar com o button. Então vamos fazer o import dele aqui. Import e adicionar aqui um button. Button. Beleza? Com o meu botão adicionado aqui, ele vai funcionar da seguinte maneira. Um B maiúsculo aqui, né? Button. Button. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Olha só, vamos colocar as formatações aqui do nosso botão. A gente precisa de definir o título do botão, que é o que vai aparecer escrito lá, ok? E aqui também nós vamos usar uma arrow function, porque eu quero mudar o título do botão. Uma arrow function não, um ternário, uma operação ternária, porque eu quero alternar o valor do botão. Ou seja, se o state for false, eu vou colocar um valor, se o state for true, eu vou colocar outro valor. Então eu vou pegar o valor do ligado, usar aqui um ternário, ou seja, se ele for true, eu vou colocar o texto desligar. Se ele for false, eu vou colocar o texto ligar. Beleza? Joia? E agora o onPress, ou seja, quando eu pressionar esse botão, o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente alterar o estado do ligado, tá? Eu quero, se ele tiver false, eu vou colocar true, se ele tiver true, eu vou colocar false. Então nós temos uma função aqui que faz a manipulação do estado do botão, que é o setLigado que a gente definiu aqui. Então eu vou chamar aqui, ó, se eu fizer aqui, ó, setLigado e passar para ele o quê? True, por exemplo, true, ele sempre vai ser true, tá? Sempre que eu clicar, ele vai ser true. Só que eu não quero isso. Eu quero, quando eu clicar, eu quero definir, por exemplo, se ele tiver false, eu coloco true, se ele tiver true, eu coloco false. Então é como se fosse um toggle, beleza? Então o que eu faço para ele aqui? Eu passo o valor de ligado, ou seja, se ligado for true, ele passa true. Se ligado for false, ele passa false. Mas aí eu nego ele. Aqui, ó, eu nego. Ou seja, se eu negar, o que vai acontecer? Ele vai pegar o valor de ligado que é true, então ele vai negar e vai passar para false. Se o valor for false, ele vai negar e vai passar para true. Beleza? Joia? Então é isso que a gente quer aqui dentro do nosso o comportamento do nosso elemento button. Mas agora nós temos aquele erro ali que nós temos que resolver, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, não, já sei aqui, ó, porque aqui a gente tem que passar uma arrow function, né? setLigado, beleza, joia. Aqui, ó, eu estava passando direto aqui, a gente tem que passar ele por uma arrow function aqui pelo onPress. Então, olha só, como eu inicializei ele com false, tá vendo? Ele verificou aqui, ó, título ligado, ligado é false, então ele cai aqui e mostra o texto ligar. Se eu clicar em ligar, olha que legal, já aconteceu aqui, hein? Que se eu cliquei em ligar, o que ele fez? Ele fez um onPress, chamou setLigado e negou o valor de ligado, certo? Ou seja, era false, ele passou para true, então entrou aqui true em ligado. Ligado agora é true, o que ele fez? Mostrou o texto desligar. E a mesma coisa aqui, ó, ligado é true, ele caiu aqui ele renderizou esses componentes. Então a gente fica fazendo toggle aqui, ó, entre o ligar e desligar. Tá vendo? O grande bacana aqui, o que acontece? Qual que é o intuito aqui desse conteúdo? É mostrar que nós estamos alterando o valor do ligado e esse ligado aqui está interagindo com todo o nosso programa. Se ligado fosse uma variável comum, uma constante, né? Vamos colocar
aqui, ó, aqui tem que ser variável, né? Se fosse um let aqui, ó, ligado, recebe, vamos iniciar com false, vocês vão ver que isso aqui não vai dar certo, não vai rolar. Aqui, ó, eu vou clicar aqui à vontade, ó, deu até problema ali, deu até erro, tá vendo? Por quê? Porque os componentes não conseguem interagir com as variáveis em tempo real, com as alterações das variáveis em tempo real. Para isso acontecer, a gente precisa de um state. Temos que abrir aqui nosso aplicativo novamente. Temos que utilizar um state para isso, certo? Então agora vocês viram que é muito bacana, muito interessante a gente utilizar os estados. Qual que é a ideia básica que vocês vão colocar na cabeça? Preciso alterar o valor de um componente em tempo real de acordo com o valor de uma variável? Preciso de um state. Tá? Não preciso utilizar essa variável para alterar o valor de um componente. O valor ou estado ou a renderização de um componente pode ser uma variável comum, tá certo? Então é assim que a gente utiliza states aqui dentro de React Native. Precisamos também entender como que funcionam os states lá nos componentes de classe. Vamos fazer isso que tem uma pequena modificação, tá? Para utilizar o state quando a gente está se referindo a classes. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Por enquanto, nós vamos aprender, que estamos aprendendo aqui com os componentes funcionais, tá? Passando um pente fino aqui, onde que nós usamos o nosso state? Nós usamos aqui, ó, para definir o título do botão, certo? Aqui, ó, se o ligado for true, ele mostra desligar, se o ligado for falso, ele mostra ligar, certo? Utilizamos a função que nós definimos aqui, ó, set ligado, dentro do onPress do nosso botão, lembrando que tem que ser uma arrow function, tá? Aqui. E utilizamos aqui também dentro do nosso código para definir se eu vou renderizar esse conteúdo ou esse conteúdo. Então, se o valor do estado ligado for true, ele renderiza isso. Se o valor do estado ligado for falso, ele renderiza isso. Ok? Põe na cabeça. Precisei interagir o comportamento do componente em relação ao valor da variável, preciso de um state. Ok? Aí nós vamos seguir plenos, lindos e maravilhosos. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, clica no joinha. Espero na próxima aula. Um abraço e até lá!